Você já teve a sensação de que algo ou alguém está lentamente drenando sua energia, sugando seu brilho, distorcendo sua identidade, até que nem mesmo o espelho reconhece mais quem você é? E se eu te dissesse que por trás de cada olhar sedutor, cada elogio calculado e cada silêncio cruel, existe uma estratégia sombria arquitetada para dominar a sua psique? Carl Jung chamaria isso de sombra projetada, uma força invisível que manipula sem tocar, que controla sem gritar, e que agora, pela primeira vez, você está prestes a desmascarar. Mas cuidado! O que você está prestes a ouvir não é confortável, porque esses golpes mentais, sim, golpes, não foram feitos para agradar, foram feitos para despertar. O narcisista se alimenta da sua previsibilidade, do seu medo de confrontar a verdade que arde. E é exatamente por isso que você precisa continuar. Existe um ponto cego na mente deles, um reflexo que os expõe, que os quebra, que os obriga a se curvar diante da força silenciosa que você está prestes a aprender a usar. Você quer justiça? Ou apenas quer que tudo volte a ser como antes? A maioria acredita que resistir ao narcisista é sobre se afastar. Jung jamais aceitaria uma fuga como cura. Para ele, o confronto com o monstro é o único caminho para a libertação. E o monstro, o verdadeiro, está dentro e fora. É o ego inflado que se esconde atrás do charme. É o controle disfarçado de carinho. É o veneno que vem em conta-gotas. Mas, e se existisse uma forma de fazer esse mesmo ego implodir, de assistir a máscara cair, pedaço por pedaço, sem que você precise sequer levantar a voz? Você sente isso? Essa inquietação que parece apertar o peito, como se algo estivesse prestes a acontecer? Isso não é apenas curiosidade. É a alma reconhecendo que a verdade está por trás da porta que você sempre teve medo de abrir. Os antigos alquimistas chamavam isso de nigredo, o início da morte do falso eu. Jung traduziu esse processo como um mergulho no inconsciente, e você está exatamente no limiar. Se você voltar agora, nunca mais terá essa chance, mas se seguir, verá o narcisista rastejar com o próprio peso daquilo que sempre escondeu. Ele vai se humilhar, mas não por você. Vai se humilhar diante daquilo que mais teme, o reflexo da sua própria miséria. E você vai assistir a isso acontecer com a lucidez de quem finalmente entendeu que o poder não está na força bruta, mas na mente que aprendeu a ver no escuro. Então não pisque, não respire fundo, porque o que começa agora não é apenas um vídeo. É a revelação de uma arma oculta, antiga, proibida, que sempre esteve dentro de você. Ele nunca pede desculpas, mas por que você ainda espera que ele peça? Há um vazio na forma como ele te olha, como se sua existência fosse apenas um espelho para o próprio reflexo dele. E mesmo assim, você insiste em permanecer visível, achando que talvez, só talvez, haja um resquício de humanidade por trás daquela máscara. Carl Jung diria que o narcisista não ama. Ele se projeta. E ao se projetar, ele distorce tudo ao redor, até que o mundo gire em torno da sua ilusão. Mas você sente, mesmo sem palavras, mesmo sem provas, que há rachaduras se formando, e elas estão do lado de dentro. Você já se perguntou quando começou a duvidar de si mesmo? Qual foi o exato momento em que o seu silêncio virou punição e a sua força foi interpretada como desafio? Narcisistas não gostam de força verdadeira. Gostam da ideia de força que eles mesmos podem controlar. E quando percebem que não, estão mais no centro do seu mundo. Algo neles começa a desmoronar, mas não é visível, ainda não. Primeiro, vem o medo disfarçado de arrogância. Depois, o desprezo vestido de ironia. E, por fim, a tentativa desesperada de manter controle sobre um império que sempre foi feito de fumaça. A mente do narcisista é uma prisão de espelhos. Ele não se vê, ele se repete, ele não sente culpa,
Ele calcula impacto. Tudo o que ele faz é parte de um jogo onde só existe um vencedor. Mas Jung já nos alertava. Aquilo que não é consciente se manifesta como destino. E o destino do narcisista é ser devorado pelo próprio ego. Quando você aprende a não reagir como ele espera, você se torna o espelho que reflete o monstro que ele tentou esconder até de si mesmo. E isso para ele é insuportável. Por trás de cada explosão de raiva existe um abismo que ele tenta não olhar. E é nesse abismo que você deve permanecer, em silêncio, mas presente. Ele grita porque sente que está perdendo o controle. Ele finge que não liga porque já percebeu que perdeu você. E é nesse exato momento que o primeiro golpe invisível acontece, a sua ausência emocional, não a ausência física, a ausência do brilho nos seus olhos que antes buscavam aprovação, a ausência da ansiedade de agradar, a ausência da dúvida. O que sobra para ele é apenas ele, e ele não suporta ficar sozinho com isso. Você percebe? Não é vingança, é revelação. Não se trata de fazer com que ele sinta dor, mas de mostrar a ele o que sempre existiu por trás do jogo, o vazio. Jung dizia que o encontro com a própria sombra é um evento que parte a alma em dois. E para o narcisista, isso é o começo do colapso, porque ele vive para fugir da sombra. E você, ao parar de dançar no ritmo dele, atrás para o centro do palco. Não é você que o humilha, é ele quem se vê, pela primeira vez, sem os aplausos. E quando ele se vê sem plateia, o personagem se dissolve. Os truques não funcionam mais. As palavras perdem efeito, o charme vira caricatura. É como se você tivesse encontrado um ponto invisível, secreto, dentro dele, e apertado sem tocar. Ele sente, ele não entende, ele começa a perder a estrutura, e tudo isso acontece no mais absoluto silêncio. Nenhum grito, nenhuma exposição. Apenas a presença firme e impassível de quem aprendeu a atravessar a tempestade sem se afogar. Mas por que dói tanto assistir a esse processo? Por que, mesmo sabendo que ele merece cair, uma parte de você ainda se culpa por ter deixado? Talvez porque você enxergue nele um pedaço seu que se perdeu. Talvez porque, no fundo, você tenha acreditado que o salvaria. Mas Jung diria: aquilo que você tenta curar nos outros é o que você ainda não curou em si mesmo. E quando você percebe isso, um novo tipo de poder nasce dentro de você. Um que não precisa mais de aplauso, de aprovação, de permissão. É nesse ponto que o jogo vira. Mas não é mais um jogo, é um ritual de separação psíquica. Você não está apenas se afastando de um narcisista, está se afastando da parte de você que ainda acreditava que precisava provar seu valor. E quando isso acontece, algo mágico, sombrio e libertador se inicia. Ele sente e ele rasteja. Não por amor, não por arrependimento, mas porque o palco desmoronou e agora só restam os escombros de um império que ele construiu com as palavras que você acreditou. Respira, porque isso é só o começo. O verdadeiro golpe ainda está escondido. E ele não é barulhento, é ancestral. Ele pensa que te conhece. Ele tem certeza disso. Observou cada gesto seu como quem estuda uma peça de xadrez. Decorou seus silêncios, previu suas recaídas, fez mapa das suas fraquezas emocionais. E por um tempo, ele acertou, porque você ainda olhava para ele com a esperança secreta de ser visto. Ainda acreditava que, de alguma forma mágica, o afeto dele iria reparar a dor que veio antes dele. Mas o tempo passou. E agora ele ainda tenta apertar os mesmos botões. Mas eles já não funcionam. Ele continua encenando a peça. Mas você já saiu do teatro. E esse é o segundo golpe. Ele se vê repetindo tudo. Para o nada. Carl Jung dizia que tudo aquilo que reprimimos no inconsciente acaba ganhando forma no mundo como destino. E é exatamente isso que começa a acontecer quando você aprende a devolver.
não com palavras, mas com presença. O narcisista vive do impacto que causa nos outros. Ele age como se cada frase fosse uma lâmina precisa, feita para gerar reação. Mas quando você responde com o espelho, ele começa a ver a si mesmo, não o ele idealizado, mas o ele real, infantil, inseguro, vazio. O segundo golpe, então, não é uma resposta. É a exposição indireta da própria vergonha. É a devolução simbólica da dor que ele se recusa a encarar. O jogo muda quando ele tenta te manipular e você apenas observa, sem se justificar, sem se desculpar, sem tentar convencer. Porque o narcisista se alimenta do ciclo, acusa, fere, recua, encanta, recomeça. Mas quando você para de alimentar o ciclo, ele se vê dentro de um deserto emocional. É como um feitiço que perde a força. As palavras dele se tornam comuns. As insinuações dele soam previsíveis. A teatralidade se torna cômica. E aos poucos, ele percebe que não está mais no controle do cenário. Você virou o espelho, e no espelho, ele vê sua própria miséria. Esse reflexo não é imediato, é lento, torturante, silencioso. Primeiro vem a dúvida. Por que ela não reage mais? Depois a raiva. Quem ela pensa que é? Em seguida, o pânico. E se eu realmente não tiver mais poder sobre ela? E por fim, o desespero. O segundo golpe é cruel para ele, porque não vem de fora, vem de dentro. É a percepção crescente de que ele sempre foi frágil, que o controle que ele achava ter era apenas a projeção de um medo insuportável de não ser nada. E você, ao parar de provar que vale a pena, revela exatamente isso. Você começa a perceber que o verdadeiro poder não está em vencer um narcisista, mas em não jogar mais com ele, não disputar atenção, não pedir explicações, não esperar mudança. É como Jung dizia: você não se ilumina imaginando figuras de luz, mas sim tornando consciente a escuridão. E agora, é ele quem está sozinho na escuridão, porque você acendeu a luz, não nele, mas em si. E essa luz incomoda, queima, revela. O narcisista odeia ser visto por dentro, porque sabe que por trás da grandiosidade mora uma criança desesperada por controle. Quantas vezes você tentou explicar sua dor e ele revirou os olhos? Quantas vezes você pediu empatia e ele riu? Quantas vezes você chorou enquanto ele virava as costas? O segundo golpe devolve tudo isso, mas não da forma que você imaginava. Ele não vai pedir desculpas, ele não vai se ajoelhar, mas ele vai sentir. Porque ao olhar para você e ver que nada mais ali é dele, ele entra em colapso. O espelho que antes projetava a vítima agora mostra o algoz, e ele, pela primeira vez, vê o que causou. Não por empatia, mas por ausência, porque você se foi, e é aí que ele tenta recuperar. Mas não você. O controle. Ele começa a testar novos métodos, promessas, gestos de grandeza, dramas, tudo para ver se ainda resta alguma brecha emocional em você. Mas se o espelho permanece firme, a imagem distorcida se destrói. Jung explicava que a sombra só se integra quando é aceita. Mas o narcisista não aceita, ele foge. E ao fugir de si mesmo, ele se fragmenta. Você não precisou atacar, não precisou vingar, só precisou sustentar a presença consciente de quem finalmente entendeu o jogo. E esse tipo de presença é insuportável para quem vive de ilusão. Você pode sentir culpa, sim, é normal, porque romper com o narcisista é como romper com uma parte do próprio passado que ainda buscava conserto. Mas Jung dizia: o processo de individuação exige sacrifício. Você está sacrificando a fantasia de que o amor dele era real, para acolher a verdade de que o amor que você merece não machuca. E quando você integra isso, o ciclo se quebra.
E quando o ciclo se quebra, ele perde o poder. Ele pode até fingir indiferença, mas por dentro ele está em ruínas. Respira, perceba, você não é frágil, você estava cega e agora vê, ele não mudou. Você é que finalmente parou de implorar para ser reconhecida. O golpe 2, então, não destrói o narcisista, ele o revela. E a revelação, para quem vive de máscaras, é uma sentença. Ele vai rastejar, mas não por remorso, por desespero, porque o espelho que você se tornou não mente. E agora, cada vez que ele tentar se reerguer, verá refletido aquilo que mais tenta esconder, sua verdade. E se isso doeu nele, é porque finalmente começou a doer onde sempre deveria ter doído. Golpe 2. A desordem do espelho. O segundo golpe é o colapso da imagem idealizada. Ele se move como um arquiteto da própria lenda. E durante um tempo, você acreditou nessa lenda. Você a sustentou. Você a alimentou com sua esperança, sua paciência e sua sede de amor. Mas algo começa a mudar quando você começa a ver, não com os olhos, mas com a alma, e o que antes parecia grandioso, agora soa forçado. O que parecia sedutor, agora parece ensaiado. A lenda começa a desmoronar. E o segundo golpe se instala em silêncio. É quando o narcisista se dá conta de que perdeu o controle da própria imagem. E mais que isso, perdeu o espelho onde ela era mantida viva. Carl Jung dizia que o narcisista não é só aquele que ama a si mesmo. Ele é, antes de tudo, aquele que se identifica apenas com a imagem que criou de si e que teme profundamente aquilo que existe por trás dela. Esse segundo golpe, portanto, não é algo que você faz contra ele. É algo que você para de fazer. Você para de sustentá-lo como ideal. Você deixa cair o pano. Você deixa a realidade entrar. E para alguém que sobrevive da encenação, não há dor maior do que o fim do espetáculo. No começo ele não entende. Ele percebe que algo mudou, mas não consegue nomear. Suas frases já não têm o mesmo efeito. Seus silêncios já não geram ansiedade. O humor agressivo, que antes fazia você andar em ovos, agora apenas soa patético. E é nesse ponto exato que o segundo golpe entra com força total. Ele percebe que você já não acredita mais nele, nem nas palavras, nem nos gestos, nem nas histórias. E quando o olhar que antes o admirava passa a ver através dele, ele entra em colapso interno. Ele tenta reverter, tenta recriar aquele antigo encanto. Usa lembranças, apela para momentos bons, tenta parecer vulnerável. Mas o encanto que se quebrou não pode ser remontado, porque agora o seu olhar é outro. Você já viu o homem por trás da máscara, já viu o vazio por trás da grandiosidade, já viu o desespero disfarçado de confiança. E por mais que ele tente pintar de novo a mesma imagem, você sabe que a tinta já não esconde mais as rachaduras. O espelho foi quebrado. E quem vive da própria imagem não suporta ser visto com nitidez. O segundo golpe é perversamente sutil. É devastador, porque não se anuncia. Ele se manifesta quando o narcisista tenta manipular e encontra silêncio. Quando ele exige controle e encontra limites. Quando ele busca atenção e encontra lucidez. Esse contraste entre o que ele espera e o que você entrega é o começo da queda. Carl Jung explicava que o ego não suporta o colapso da persona. E o narcisista, escravo do próprio ego, vive e morre dentro dessa batalha invisível. Você lembra da primeira vez que percebeu que não era ouvida? Que suas dores viravam argumentos contra você, que suas lágrimas eram usadas como munição? O segundo golpe é o ponto em que tudo isso perde o sentido, e mais que isso, perde o poder, porque agora é ele quem começa a se sentir ignorado. Não pelo barulho, mas pelo vazio. Você não está mais tentando convencer, está apenas sendo, e o seu ser, sem ele, é o que mais o destrói. Ele pode até tentar parecer indiferente, pode sair, sumir, provocar, mas tudo isso é desespero disfarçado.
Porque o narcisista precisa do seu olhar para se sustentar. Precisa da sua reação para manter a narrativa. E quando ele não encontra mais nada, quando você se torna espelho frio, sem moldura, sem distorção, ele se depara com o que mais teme, ele mesmo. E o reflexo não mente, não idealiza, não protege, apenas devolve. Esse segundo golpe faz o narcisista se humilhar, não por escolha, mas por desintegração. Ele começa a questionar sua importância, sua validade, seu poder. Ele se desespera, porque percebe que a imagem que criou já não é acreditada nem por você, nem por ele. E é nesse abismo que o orgulho dele se contorce, que a soberba vacila, que o personagem entra em pane. Você não diz nada, você apenas é. E o que você é agora, sem ele, é insuportável para quem viveu para ser o centro. Você sente que algo mudou, mas não consegue nomear. Não há gritos, não há confrontos. Há apenas um espaço novo, silencioso, onde você não precisa mais provar, consertar, entender. E é nesse espaço que o segundo golpe se consolida. O narcisista se desfaz, sem plateia, sem palco, sem a ilusão. E você, pela primeira vez, respira, não como quem venceu, mas como quem se libertou da mentira. Carl Jung chamava isso de ruptura psíquica, o momento em que a alma deixa de sustentar o ego alheio para resgatar a própria verdade. Você não apenas deixou de ser reflexo, você se tornou luz. E luz, para quem vive de ilusão, é insuportável. Golpe 3. A retirada do combustível. O terceiro golpe é o abandono energético da alma. Há um momento na vida em que você percebe que lutar já não é necessário, porque a guerra que você enfrentava não era sua. Você gastou forças tentando explicar, provar, decifrar, e tudo que recebeu em troca foram olhares frios, promessas ocas e aquela sensação silenciosa de que nunca foi suficiente. Mas e se eu te dissesse que o verdadeiro golpe não está em reagir, mas em sair da arena? E se o terceiro golpe for justamente abandonar a única coisa que ainda mantém o narcisista em pé, o seu combustível emocional? O narcisista vive da sua energia psíquica. Carl Jung chamou isso de vampirismo psíquico inconsciente, uma dinâmica em que um ego inflado se alimenta da vitalidade alheia para se manter em estado de falsa grandiosidade. Enquanto você sofre, ele sente que existe. Enquanto você tenta consertar, ele sente que vale. Enquanto você corre atrás, ele sente que reina. Mas o terceiro golpe acontece quando você esvazia a fonte, quando você para de alimentar. Quando você se retira por dentro, mesmo ainda estando por fora. Isso não se faz com gritos, não se faz com cartas. É uma escolha sutil, mas definitiva. Você para de se justificar, para de se explicar, para de se emocionar por ele. É como se um cabo invisível fosse puxado da tomada, e de repente tudo que parecia vivo começa a apagar. O narcisista sente isso de imediato, mesmo que não consiga nomear. Ele percebe que o impacto das palavras diminuiu, que o olhar dele não provoca mais incêndios, que o drama não rende mais lágrimas. E é aí que o colapso começa. O terceiro. Golpe dói nele como uma abstinência. Você sempre foi o alimento emocional, o alvo preferido do jogo de manipulação, a fonte de validação infinita. Mas agora você se tornou uma parede, neutra, fria, intocável. E o narcisista começa a se debater, tenta provocar, tenta encantar, tenta ferir. Ele joga todos os papéis que conhece, o sedutor, o mártir, o injustiçado, o arrependido. Mas nada penetra, nada move, porque você já não vibra na mesma frequência. Jung dizia que o ego, quando privado de energia, começa a mostrar sua verdadeira natureza. E o ego do narcisista
ao perceber que perdeu o centro do seu mundo, revela o que sempre foi, um buraco sem fundo. O terceiro golpe, portanto, não apenas expõe, ele desidrata. A secura emocional que você impõe é um espelho de tudo o que ele sempre negou, que não existe amor verdadeiro onde há exploração psíquica, e que sem plateia o personagem implode. É nesse ponto que ele começa a implorar disfarçado de orgulho. Manda mensagens soltas, aparece sem avisar, menciona lembranças antigas, e tudo isso vem revestido por uma falsa tranquilidade, como se estivesse tudo bem. Mas por dentro, o caos já tomou conta, porque o narcisista entende que algo que ele julgava eterno foi embora. Ele não perdeu você, ele perdeu a fonte que o fazia se sentir Deus. E quando um Deus perde seus devotos, ele se ajoelha. A sua ausência, então, vira presença absoluta. O silêncio vira grito, a calma vira punição. Ele sente a dor da ausência do combustível como quem sente a alma rasgando, porque essa dor não vem do amor, vem da perda de domínio. E o narcisista, que nunca aprendeu a amar, só sabe viver onde existe controle. Você arrancou isso dele sem dizer nada, e esse é o golpe mais cortante, porque é interno, porque não pode ser rebatido. Você já percebeu como, depois da sua retirada emocional, ele começa a parecer pequeno? As palavras dele perdem brilho. O rosto, antes tão imponente, agora parece carente. Você o vê com olhos desintoxicados. E ele, percebendo que perdeu o domínio da narrativa, começa a entrar em desespero. Mas não consegue nomear. Só sente, como um viciado que não entende porque o mundo perdeu a cor. O terceiro golpe o obriga a encarar a própria falta, sem distração, sem escapatória, sem você. E nesse estado de abstinência emocional, ele tenta recriar o vínculo. Mas não é amor, é fome. Ele se aproxima como quem oferece reconciliação, mas é apenas tática. Quer saber se ainda pode extrair de você o que o alimentava. Mas você já está em outro nível de consciência, já não busca validação, já não precisa provar nada. Você saiu da dança, e quando um lado sai, a dança acaba. Carl Jung dizia que o processo de individuação é doloroso, porque exige a morte simbólica de tudo aquilo que sustentava a mentira do ego. E agora, o ego do narcisista está sendo confrontado com o pior dos pesadelos. O abandono silencioso. Não o abandono físico, mas o abandono energético, a desconexão absoluta, a retirada da alma. E é isso que o faz rastejar, não porque ama, mas porque secou. O terceiro golpe, então, é uma libertação, não só para você, mas também para ele, porque quando a fonte seca, o narcisista é obrigado a olhar para si, mesmo que resista, mesmo que negue. Mesmo que tente recriar o cenário, a dor o visita, a solidão o consome. E no reflexo da sua ausência, ele é confrontado com a única verdade que nunca quis admitir. Sem controle sobre você, ele não é nada. Golpe 4. A inflação da máscara. O quarto golpe é a amplificação do delírio até a papo. Autodestruição. Há um ponto em que o narcisista, desesperado pela sua atenção, que já não existe mais, toma a decisão mais previsível e, ao mesmo tempo, mais destrutiva, inflar a própria máscara até que ela exploda. É como um balão que cresce sem parar, porque ninguém mais está ali para dizer chega. E esse é o quarto golpe. Mas ele não é imposto por você. Ele nasce de dentro dele. Jung já alertava. Quando a sombra não é enfrentada, ela se manifesta de forma inflacionada, grotesca, caótica. O ego, quando ameaçado de desaparecer, tenta se multiplicar. E nessa multiplicação, ele perde o que restava de realidade. Você observa de longe, e algo te causa espanto, até mesmo pena, porque aquilo que um dia pareceu invencível agora se torna ridículo. Ele começa a ostentar tudo, felicidade exagerada,
conquistas falsas, novos relacionamentos expostos como troféus. A alegria dele soa ensaiada, os sorrisos forçados, as declarações públicas são gritos velados de desespero. E quanto mais ele tenta parecer inteiro, mais evidente se torna o vazio. Esse é o quarto golpe. Ele infla a própria máscara até que ela se torne pesada demais para sustentar. Mas o que ele não sabe, ou finge não saber, é que você já vê. Você já enxerga a farsa por trás da performance, e isso o destrói por dentro, porque para o narcisista a imagem é tudo, é escudo, é identidade, é escada. Quando a imagem não surte mais efeito sobre você, ele precisa ampliá-la para tentar afetar os outros. E quanto mais ele tenta, mais ele escorrega no ridículo. Jung dizia que o ego inflado se torna caricatura. E a caricatura, por mais que grite, jamais será levada a sério. É nesse estágio que ele começa a se contradizer. Fala de paz enquanto espalha raiva. Diz estar bem enquanto persegue seus passos. Finge superioridade, mas não consegue tirar os olhos de você. Tudo que é reação. Tudo que diz é sobre você, ainda que disfarçado. Porque, no fundo, ele está tentando desesperadamente provar que não perdeu, que ainda tem o controle, que ainda é desejável, mas a alma não mente. E você, agora livre do encanto, sente isso. O quarto golpe é cruel porque força o narcisista a mergulhar mais fundo na ilusão que ele mesmo criou. Ele começa a se perder em versões de si que não sustentam mais sentido. Tenta parecer melhor do que é, mais amado do que nunca foi, mais poderoso do que realmente sente. Mas esse jogo tem um preço, e o preço é o colapso. Quanto maior o personagem, maior a queda. E quando ninguém mais acredita, nem ele mesmo consegue sustentar o enredo. Você o observa se debatendo dentro de si, tentando criar uma realidade onde ele ainda é o centro, ainda é o herói, ainda é o desejado. Mas essa tentativa se torna cada vez mais vazia, porque o que fazia tudo funcionar antes era o seu olhar, era a sua emoção, era a sua participação silenciosa. Agora, sem você, a peça perde vida, o palco fica escuro, e ele, ainda tentando encenar, percebe que já não há ninguém na plateia. Carl Jung afirmava que o ego que não se integra à alma se torna destrutivo, primeiro para os outros, depois para si. E é isso que acontece no quarto golpe. O narcisista se autodestrói, tentando provar que ainda está no controle. Gasta energia, tempo, saúde emocional, tentando manter uma imagem que só existe dentro da bolha que ele mesmo criou. Mas a bolha estoura. E quando estoura, ele está sozinho com o próprio delírio. Você já não precisa fazer nada. O quarto golpe acontece por si. Você se tornou um lembrete constante da perda dele, mas não por vingança, por presença. Toda vez que ele vê você em paz, ele sente a farsa que carrega. Toda vez que você sorri com leveza, ele se envergonha da máscara forçada. Toda vez que você vive sem olhar para trás, ele desmorona mais um pouco, porque o verdadeiro inferno para quem vive de aparências é ser ignorado por quem já viu o que há por trás. Ele começa a adoecer emocionalmente. Crises, raiva descontrolada, comportamento errático, decisões impulsivas, porque a máscara pesa. E quando a alma não está mais conectada com o que se mostra, o corpo cobra, a mente racha, a realidade se deforma. Jung ensinava que a desconexão entre ego e self leva ao colapso psíquico. E agora você o vê nesse colapso, tentando manter o brilho onde só restam cacos. Mas, paradoxalmente, ele ainda acredita que pode vencer. E é esse delírio que o conduz à queda final. Porque quem acredita ser maior do que é, vive sempre na borda do abismo. E quando o espelho não responde mais, o que resta é o eco da própria ilusão. O quarto golpe, então,
É ele se enfrentando, ainda que lute contra isso. É o momento em que a máscara cai, não porque você atirou, mas porque já não havia mais ninguém para a sustentar. E quando ele cair, porque cairá, ele vai tentar voltar, mas não como antes. Vai tentar vir menor, mais contido, mais humano. Tentará dizer que mudou, mas você vai sentir. Ainda é o mesmo, só que agora mais desesperado. Porque depois de inflar até o limite, ele entendeu que ninguém sobrevive sem verdade, e ele nunca teve coragem de encarar a própria. Golpe 5. A indiferença como espada. O quinto golpe é a aniquilação simbólica através da ausência de emoção. Há algo mais devastador para um narcisista do que o desprezo. Sim. O que verdadeiramente o aniquila é a indiferença. Mas não qualquer indiferença, e sim aquela que vem de alguém que ele acreditava que nunca deixaria de sentir. O quinto golpe não é grito, não é vingança, é silêncio pleno, é a ausência total de reação, de interesse, de apego. É quando você não sente mais dor, porque já não há mais vínculo. É nesse ponto que a alma dele implode. E é nesse ponto exato que Carl Jung sussurra do inconsciente. A libertação ocorre quando a emoção se dissolve. No início, ele não entende. Acredita que sua frieza é uma nova forma de manipulação. Ele pensa, ela está jogando. Então espera, provoca, cutuca, cria armadilhas emocionais. E você não se move. Não responde, não desce. Você está em outro nível, acima do drama, longe da dor, fora do campo de guerra. E é aí que ele começa a cair. Porque a ausência da sua emoção faz com que ele enfrente a ausência da dele. O quinto golpe é o golpe final, e o mais silencioso de todos. A indiferença verdadeira não é encenada. Ela nasce quando a ferida foi tão profunda, que deixou de sangrar. Quando a decepção se repetiu tanto que perdeu o impacto, quando o cansaço virou clareza. E nesse ponto, o narcisista já não tem como se alimentar, porque, ao contrário do que ele pensava, o pior que poderia acontecer não era você odiá-lo, era você não sentir mais nada. Nada é mais humilhante para alguém que sobrevive do efeito que causa, do que não causar mais nada. Carl Jung alertava que o verdadeiro poder psíquico não está em dominar o outro, mas em se dominar diante do outro. A indiferença, nesse sentido, é a mais letal das respostas, porque não é resposta, é encerramento, é fim de ciclo, é ruptura interna. E para o narcisista, que ainda se vê como centro do universo, ser ignorado é ser apagado. A indiferença não grita, mas ela fala, ela diz: você já não importa. E essa frase não precisa ser dita. Ela vibra no ar, ecoa nas atitudes, grita no silêncio. Você percebe como, ao não reagir, você diz tudo. Cada ausência sua é uma sentença. Cada vez que você não cede, não olha, não responde. É como se ele fosse desaparecendo do mundo, porque ele só existe na medida em que provoca reações. E agora, ele já não sabe quem é. A identidade que criou se baseava em como você o via. E agora que você não vê mais, ele se vê. E o que ele enxerga é insuportável. O quinto golpe o obriga a lidar com o nada, mas não o nada comum, o nada que ele próprio criou. O vazio que construiu ao escolher dominar ao invés de amar. O buraco que cavou ao recusar intimidade real. A solidão que cultivou ao tratar o afeto como território. Agora, ele está dentro desse abismo. E você, fora, livre, intocável, ele tenta, ainda assim. Tenta se aproximar com novas máscaras. Tenta fingir que mudou. Tenta usar outros para te alcançar. Mas você já transcendeu. Você não odeia. Você não deseja mal. Você apenas não sente mais. E esse é o veneno mais puro para o narcisista.
Porque o ego dele não entende como alguém pode simplesmente não querer mais. O orgulho dele não suporta ser esquecido, e ele começa a implodir internamente, tentando buscar no mundo externo um reflexo que só existia em você. Carl Jung dizia: a alma retira-se quando o ambiente se torna tóxico demais para a verdade habitar, e a sua alma se retirou. Silenciosamente, sem pedir permissão, sem deixar aviso. Aquele olhar que antes implorava para ser reconhecido agora está vazio de necessidade. Você é inteira, e isso é intolerável para quem só se sente vivo através do outro. O narcisista rasteja, não por remorso, não por amor, mas porque quer recuperar o trono onde se sentia rei. Mas agora o trono está vazio. Você saiu, você desmontou o palco, você apagou as luzes, e com isso ele fica nu, não aos seus olhos, mas aos próprios. O quinto golpe não é sobre ele, é sobre você, sobre a mulher que voltou para si, sobre a alma que se libertou do cativeiro emocional. E essa libertação ele sente como sentença, porque o que mais o destrói não é a sua raiva, é a sua paz. E então, o que sobra depois do silêncio? Talvez não seja ausência, talvez seja presença pura, aquela que nasce quando tudo que nos aprisionava se dissolve no chão da consciência. Você chegou até aqui sem perceber, mas algo dentro de você já não é o mesmo. Os 5 golpes não foram armas, foram espelhos. E agora, olhando para dentro, talvez você veja o que sempre esteve à espreita. Você nunca precisou vencê-lo, só precisava se lembrar de si. As máscaras caíram, e com elas caiu também a ilusão de que o seu valor dependia do olhar do outro. Você não se libertou dele. Você se libertou da ideia de que precisava ser escolhida por quem nunca foi capaz de enxergar além da própria sombra. Jung dizia que a sombra, quando encarada, deixa de nos possuir, e hoje, pela primeira vez, talvez você sinta que o peso foi embora, porque o verdadeiro fim não é aquele em que o outro parte, é aquele em que você deixa de esperar e que ele volte. A alma não precisa de promessas para saber que é livre. Ela reconhece o instante em que a dor deixa de ser prisão e se torna ponte. Você atravessou, e do outro lado há silêncio, mas um silêncio que cura. Há algo de sagrado em perceber que o que mais te feriu também foi o que mais te revelou. Não sobre ele, sobre você, sobre as camadas que você precisou rasgar para encontrar sua voz, sobre as correntes invisíveis que você aceitou por carência, sobre o brilho que você apagou para não incomodar. Agora, esse brilho está de volta, mas diferente, mais maduro, mais inteiro. Você não precisa se vingar, porque não há vitória maior do que a paz de quem não precisa mais provar nada. O narcisista se perde na própria ilusão. Você se encontra no meio do caos. E quando isso acontece, tudo muda. O olhar muda, o corpo muda, a energia muda. Você passa a ser notada não por ser intensa, mas por ser plena. Isso assusta, isso atrai, isso transforma. E talvez em algum lugar ele ainda tente entender por que você não volta. Não responde, não sente. Mas essa pergunta agora já não é sua, é dele. E você não precisa mais responder, porque a sua vida, em sua verdade plena, já é resposta suficiente, não por vingança, mas por transcendência. Você deixou de existir para ele, porque começou finalmente a existir para si. De todos os símbolos, um permanece pulsando: o espelho. Você não precisa mais de reflexos distorcidos, porque agora enxerga, porque agora se reconhece. E quem se reconhece nunca mais se curva. Carl Jung escreveu que quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. E hoje, talvez sem saber, você acordou. Se alguma parte de você foi tocada, mesmo que em silêncio, permaneça aqui. Deixe nos comentários aquilo que você precisa deixar. Compartilhe este vídeo com quem precisa atravessar o mesmo abismo.
E inscreva-se, não por costume, mas porque sabe que este é um caminho que não se percorre sozinha. Nem toda destruição é o fim. Algumas são só o começo daquilo que você sempre foi, antes de ser apagada.